Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Investir na América. Aqui você vai aprender muito sobre investimento, diversificação, o que você pode fazer com o seu dinheiro que você não pode. Eu sou a Lê Nogueira. Eu sou o Raul Nogueira, seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal, clica no link aqui embaixo, compartilha esse vídeo pelo YouTube, compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, entra lá no Spotify e escuta por lá se você prefere, fica à vontade, mas clica aqui, segue a gente e comenta, por favor. Muito bom, hoje o assunto é um assunto quente. Quente? Quente. Todos os assuntos são quentes, mas hoje a gente vai falar sobre leilão de imóveis nos Estados Unidos. Oh, maravilha! A mais maravilha é a gente comprou uma casa por 123 dólares. 123 dólares. Você ouviu bem, Como não? é que é? Repete aí, a gente comprou uma casa por quanto? 123 dólares. Não foi 123 mil, foi 123 dólares. Quantas parcelas de 123 dólares você pagou nessa À casa? vista, né? Foi Pelo uma amor de única Deus. parcela? Uma única parcela. Tá Não, certo, pelo amor de tá Deus. certo. E a gente vai falar sobre essa experiência e sobre um pouco mais, como é que funciona o imóvel de leilão nos Estados Unidos, como é que é esse mercado, quais são os números, estatística. Você vai achar muito bacana essa conversa nossa. Pô, não tem como não achar bacana, né? Você quer comprar uma casa por 123 dólares, se você não quiser, tchau. Mas o melhor não é que a gente comprou por 123, é por quanto a gente vendeu. Ah, porque você acha que a gente ia ficar com a casa lá. Ah, fica até o final que você vai descobrir. E enquanto isso, já curte, compartilha, comenta leilão. Comenta leilão aqui, tá bom? Vamos lá? Bora, conta um pouco dessa experiência. Tá, vamos conhecer um pouco o mercado imobiliário antes da gente entrar no assunto do nosso episódio. Como que é o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, Raul? Você conhece os números? O mercado imobiliário americano é um mercado gigantesco, não é grande, ele é gigantesco, né? É um mercado hoje avaliado por volta de 45 trilhões de dólares. Tri com T, tá? Então é muita coisa, vale muito dinheiro. E o maior investidor desse mercado... Fala! Será que todo mundo sabe quem é? O maior investidor no mercado imobiliário nos Estados Unidos? Acho que você não imagina quem é, porque ele é dono de uma empresa de tecnologia. É um dos homens mais ricos do mundo. É o senhor Bill Gates. Ele é o cara que mais tem propriedades nos Estados Unidos. Até porque existe aquela máxima, né, de que quem compra terra Não erra. não erra. Então, se você não quer errar, certamente você precisa ter os seus olhos voltados para o mercado imobiliário de alguma forma. Não que você vai comprar terra, necessariamente terra, mas que você tenha, assim, os seus olhos, o seu conhecimento para o mercado imobiliário americano, que é absurdo, é maravilhoso e é gigantesco. E é um mercado que circula trilhões, né, como o Raul falou, mas não só na questão da compra e venda. Tudo que envolve, eu tive um professor no real estate, eu tenho a licença, né, de real estate, e o professor, ele falava que o mercado imobiliário americano é como um boi, se aproveita tudo, né, no boi se aproveita absolutamente tudo, e mercado imobiliário também. Então, aqui, nessa indústria, né, nesse universo, dá para fazer dinheiro de várias formas, antes, durante, depois, vendendo, alugando, prestando serviço, o que você quiser fazer no mercado imobiliário pode ser feito. Mas dentro desse universo de mercado imobiliário tem os leilões. Por que acontecem os leilões? Explica um pouquinho. Peraí. Só tem um tipo de leilão ou tem mais de um tipo de leilão? Não, existem dentro do leilão de... Tá, Peraí, vamos lá. Vamos generalizar lá em cima, depois você fala do outro, mas... Tá, o que vamos por cima primeiro. As propriedades estão aí, tá funcionando, tudo bonitinho. E os donos das propriedades, eles têm que pagar imposto. Todo mundo aqui paga imposto. E existe o imposto sobre propriedade, o property tax. Esse imposto, ele é cobrado localmente pelo condado, ok? E o condado, ele tem que fazer a gestão desse dinheiro para fazer com que a cidade funcione perfeitamente. Então, veja bem, o condado, ele faz a administração dessas propriedades e ele tem que prever qual vai ser os gastos do próximo ano e divide esses gastos em imposto de propriedade. Pessoal, Okay? o condado faz um budget, ele faz o orçamento e ele considera que a tua propriedade que está naquele zip code, que é o CEP, vai pagar uma fração daquela conta, da conta que eles têm que pagar para o próximo ano. É exatamente isso que acontece. Exato. E o condado, ele não faz uma sobra.
Ele faz aquele cálculo justo para que todo mundo pague na proporção que tem que pagar os seus impostos. E ele está contando que os proprietários vão pagar o imposto. Acontece que pessoas são imprevisíveis. Não é todo mundo que paga imposto, não é todo mundo que... Coisas acontecem na vida que fazem com que muitos não paguem os seus impostos. E aí, como é que fica o condado? Haver navios? De jeito nenhum. O condado precisa do dinheiro, a coisa precisa acontecer. E se o dono daquele imóvel não quiser pagar o condado, alguém vai pagar aquele imposto para o condado. Maravilha, então peraí, pausa. Esse é um tipo de leilão. Não, a gente não chegou no leilão Não, ainda. esse é um tipo de leilão, porque essa sim, tá. propriedade aí, ela vai acabar num leilão que você está falando que tá Do vinculado condado. com o IPTU do condado ali, que é o property tax. Exato. Qual o outro tipo de leilão mãe que tem também? Se eu tenho uma casa financiada e eu não pago essa casa, o que acontece com a minha propriedade? O que acontece? Quando você tem uma casa financiada, o dono dessa casa não é você. Como é que é? Repete. Eu tenho uma casa financiada, quem é o dono da casa? Não é você. Quem é, eu não sei. Eu sei. Não, brincadeira. Eu sei quem é e não é você. Isso, é só você olhar lá, é o banco. O banco é o dono dessa propriedade. O banco tem poder de tomar essa propriedade se você não pagar, é um contrato. Ou seja, enquanto você deve mais para o banco, ele é o sócio majoritário. Quando você deve menos para o banco e você tem mais direito da propriedade, você é o sócio majoritário. Mas ele vai ser seu sócio até você quitar aquele negócio ali. E se você não pagar... A preferência é dele. Sempre, lógico. E ele vai executar o contrato, que em inglês se chama foreclosure. Ele vai foreclosure a sua propriedade e ele vai dar um jeito de receber o dinheiro. O banco não quer a propriedade, não interessa para o banco ter a propriedade, interessa para o banco ter o dinheiro. Então, ele vai executar o contrato e oferecer para outra pessoa que queira comprar. E por que o banco interessa ter o dinheiro e não a propriedade? Porque o banco vai fazer mais dinheiro com aquele dinheiro. E de quem é aquele dinheiro? Não é do banco, aquele dinheiro é seu, meu, do Sam e dos nossos amigos todos que deixaram o dinheiro no banco. Então o banco só tá ganhando nessa história. Mas a gente não vai falar desse leilão hoje, a gente só explicou como ele é. Vamos voltar pro outro leilão que você tava falando ali, o leilão das propriedades, dos impostos, dos condados para pagar as contas. Então existem dois tipos de leilão. O leilão do banco, o leilão do condado. A gente está falando de leilão a casa que a gente comprou por $123. Leilão do governo. É do governo, do condado. Então, o que acontece? O governo ele precisa receber esse dinheiro e o governo também não quer a casa. Não interessa para o governo administrar casas. O governo interessa receber o dinheiro para fazer gestão pública desse dinheiro e oferecer aí... como é que fala? Asfalto, parques arrumados, limpeza, passar o lixo. Bombeiro, polícia, o salário dos professores. Isso. Então, o governo, o condado, precisa do dinheiro para manter tudo funcionando. Ele não quer a casa, ele não quer a propriedade. Se a pessoa não pagar esse imposto, ele vai oferecer essa propriedade para outra pessoa que queira pagar. Como é que ele oferece essa propriedade? Bom, ele tem algumas formas de oferecer para, na verdade, recuperar esse dinheiro, receber esse dinheiro. Uma é, ele oferece, ele põe um lien na propriedade, no título da propriedade. O que é um lien? Lien é uma penhora. Ele vai escrever lá no título da propriedade que existe uma dívida e que essa dívida precisa ser paga para ele antes. Ele é senior que fala, né? Ele tem preferência. Ele tem preferência na quitação das dívidas desse imóvel. Então, ele põe um lien na propriedade. Esse lien, se essa propriedade um dia for vendida, esse lien tem prioridade na hora de receber o pagamento. Por isso Como é que funciona aqui nos Estados Unidos, tá? Quando você vende a propriedade, ela vai para uma conta, e essa conta, que é uma escrow account, ela vai coordenar esse dinheiro, e esse dinheiro vai dar preferência para o pagamento primeiro desse lien, né? Dessa penhora. E aí o saldo vai, se não tiver outros, vai para o dono do imóvel. Tá chorando. Exato. E quando vem um investidor, na verdade, existe a opção do investidor comprar este imposto, ou seja, ele compra esse lien, ok? Ele compra não, né? Esse país é demais, né? Olha só o que o condado fez. O condado criou uma oportunidade para as pessoas, nós, investidores, ganharmos dinheiro
numa situação que ele precisa do capital para resolver um problema de budget, de orçamento. Uhum. Então, se a pessoa que tinha que pagar o imposto não pagou, alguém vai pagar por ela. E essa pessoa que pagar por ela vai receber uma rentabilidade por ter ajudado o condado. É isso que está acontecendo Isso. nessa situação. E essa rentabilidade vai sair de quem se atrasou. Então, vamos supor que eu não paguei o imposto, então eu já tenho uma multa sobre esse imposto, ok? Que normalmente é 5%, depende do estado, tá? Aí cada estado tem a sua cobrança. Mas vamos supor que eu não paguei. Não paguei na data de vencimento, eu já tenho uma multa de 5%. E cada mês vai tendo juros sobre o meu imposto. Então, se eu demorar 3 meses e eu tiver 2% de juros, vamos colocar 2% de juros, em 3 meses eu vou ter 6% de juros sobre o valor que eu deveria ter pago mais a multa. Quando eu resolver pagar, o condado vai receber esse dinheiro e entregar para quem? Para quem comprou, para quem pagou esse imposto. Ou seja, o investidor, ele vai receber de volta o dinheiro que ele investiu, o imposto atrasado, mais multa, mais juros de quem se atrasou, ok? Isso é uma forma de leilão, é o leilão do lien, tax lien. E isso acontece em alguns estados aqui dos Estados Unidos. Existe um outro leilão, que é o leilão do deed. O que é deed? Deed é a própria escritura da propriedade. A escritura, sabe aquele documento que está mostrando quem é o dono do imóvel, quem vendeu para quem? Aquilo é o deed, é a escritura. E existem alguns condados que não vão esperar pagar o lien. O condado ele vai pegar essa escritura e já vai leiloar a propriedade. Ou seja, a propriedade ela esqueci o nome. Como é que fala, amor? Qual é o texto que você quer falar? Ela é retirada de alguém e passada para alguém? Isso, ela é desapropriada, tem um nome. Eviction? Não. Isso é desapropriado. Mas como é que é em inglês? Bom, a propriedade ela é desapropriada, a pessoa não pagou o imposto, deu o prazo lá de redemption para resgatar a propriedade, não pagou a propriedade, não pagou o imposto, ela é desapropriada. Perdeu o Playboy. E aí o condado pega essa escritura e põe para leilão. Tax deed, ok? Então, nesse caso, você diretamente está comprando a propriedade. Sim, você compra a escritura da propriedade. E se eu entendi direito, eu compro a propriedade pelo valor do imposto atrasado. Exato, essa é a beleza do tax sale, a beleza do leilão de imóveis aqui nos Estados Unidos. O condado ele não quer fazer lucro em cima de propriedade de imposto atrasado. Ele quer o dinheiro do imposto, porque o cálculo do budget daquele ano é esse. E ele precisa desse dinheiro para fazer tudo funcionar. Então, ele só precisa do dinheiro do imposto atrasado. Só isso que ele quer. Por isso que a gente conseguiu comprar uma casinha de $123, porque, gente, acredite ou não, o imposto dessa propriedade era $123. Claro, gente, que você precisa entender que mercados e mercados. Os Estados Unidos é gigante. Sim. Não espere encontrar uma casa de $123 em Manhattan, em Nova York. Talvez você compre uma folha do Central Park ali, de uma árvore, por $123, mas não vai ser uma casa. Tá? Mas procure em outros lugares, porque quando a gente investe, o que a gente procura? Fazer dinheiro com aquele capital que a gente está alocando. Então, mesmo sendo um mercado não tão nobre como Nova York, Manhattan, existem vários outros mercados que você pode sim colocar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro e ter um resultado financeiro fantástico. Gente, qual é o tamanho desse mercado? Para você entender, a gente está falando de 140 milhões de propriedades imobiliárias neste país. 140 milhões. Cara, Exatamente. é quase uma propriedade para 2 habitantes, mais ou menos. Desses 140 milhões de propriedades, 3% ficam inadimplentes de alguma forma. O que é inadimplente? Atrasou o imposto. Atrasou, deu default, tá inadimplente. Entra na categoria inadimplente. A gente está falando, gente, de 4 milhões de propriedades inadimplentes todos os anos. O que isso significa? Que são 4 milhões de propriedades que vão para o leilão? Não, porque muita gente atrasa o imposto, vai pagar 2 meses depois, 3 meses depois. Acontece, né? A vida acontece. Então, desse universo aí de 3% de... Quantos milhões são? 4 milhões? 4 3 milhões. 4 milhões? 4 milhões. Desse universo, quantos por cento que vai parar no leilão? Abandonada, geral. A pessoa não vai pagar nunca mais 2%. 2% são totalmente abandonadas. A gente está falando de 80 mil propriedades.
ok? Todos os anos. Todos os anos, 80 mil propriedades. Isso foi antes da pandemia, essa estatística, ok? Aí a gente teve a pandemia, dificuldade financeira para muita gente, nananã. Então eu não tenho um número mais apurado pós-pandemia. Mas o de antes já era bom, né? Segue o número, né? Com certeza continua essa estatística aí de 80, 90 mil propriedades todos os anos espalhadas no país No todinho. país todo, a gente está falando em 50 estados, são 7 mil leilões por ano, né? Então, essas 80 mil propriedades estão distribuídas aí em 7 mil leilões por ano. A gente está falando de terrenos, de casas, de apartamentos, de propriedade comercial, tem de tudo. Quando você faz pesquisa, você vê que tem até pedacinhos pequenos de terra que vão para leilão. Teve até o caso de um cara que arrematou um filete de terra entre uma casa e outra, onde estava a caixa do correio. O cara não fez a pesquisa direito, arrematou aí um filetezinho de terra. Eu ia onde falar tinha isso, a qual caixa que é do o maior correio. risco, né, que a gente encontra nesse tipo de investimento e qual a maior tensão, onde está a maior tensão nisso daí? Então, é exatamente na pesquisa, porque são 80 mil propriedades, mas não são 80 mil propriedades perfeitas, ótimas, para ser colocadas no mercado de novo ou para habitar. São 80 mil e tem de tudo. Tem filete, tem no meio do lago, tem o topo do prédio, tem de tudo. Por isso que tem que fazer pesquisa. O Mas maior tem risco. propriedade boa igual a casa de 123 dólares. Sim, exatamente. A casa que nós arrematamos foi lá no Tennessee, 123 dólares a casinha. E foi interessante porque na minha pesquisa, eu tô aqui na Flórida, nós estamos aqui, né, na Flórida. Na minha pesquisa eu vi que tinha uma casa, na foto aérea tinha uma casa, mas ela estava listada como um terreno. Eu achei aquilo esquisito. E aí nós fomos até a propriedade, eu cheguei aí até lá. Filmei a propriedade, entrei, um terreno muito bom, a casinha lá, bacana a casinha. E era uma casinha. Eu falei, tem coisa errada. E aí, quando eu falei com o condado, eu liguei no condado e falei, olha, condado, não é um terreno, é uma casa. Aí ela falou, é? Então vai assim mesmo. Me paga o que estão devendo, que tá tudo certo, né? Leva esse negócio. Eu achei esquisito, mas na verdade, aquele condado costuma derrubar a casa depois de um tempo. Então, se fica muito tempo a propriedade lá e não é pago o imposto, eles costumam derrubar a propriedade e vender terreno. Mas Aí no a leilão gente arrematou. só tem propriedades baratinhas, 100 dólares? Não, Não, né? não. Dá pra encontrar de tudo, Uma né? vez a gente viu um apartamento no Porsche Tower. É, Foi bem aqui no sul da Flórida. bacana, Um bem apartamento ali vale bacana. uns 3 milhões de dólares, gente, pra vocês terem uma ideia. No leilão Uhum, tava por volta de 1,2. exato. Então tem de tudo, tem que fazer a pesquisa. O maior risco desse tipo de investimento está de fato em você comprar errado. E aí você vai amargar a propriedade com você lá por muito tempo, ou você abandona a Bom, o propriedade. segredo do investimento imobiliário é você comprar bem, Exato. né? Location, como diz o Donald Trump, depende nesse caso do leilão, porque você pode encontrar alguns mercados que não são tão queridinhos, mas com excelentes oportunidades. Sim, até porque se você compra uma propriedade onde a região é residencial, pode não ser a melhor área da cidade, mas é residencial, pessoas precisam morar e de repente você pode oferecer uma oportunidade de moradia para quem tem baixa renda, para quem não tem condição de comprar uma casa. Então, é uma oportunidade sim, mesmo comprando num lugar não tão, né, que não caia na Não tão location, glamuroso. exatamente. Mas você consegue comprar também propriedades em excelentes lugares, e consegue fazer um bom dinheiro, né? A gente arrematou. Bom, a gente tá falando da de 123, eu não vou falar das outras. Mas essa de 123, gente, era uma casinha. Eu gosto de dizer que ela era engraçada, porque não tinha teto, não tinha nada. Não, ela tinha teto, mas ela não tinha mais nada. Era só o teto. Então, eram as paredes, tinha porta, tinha teto. Gente, era uma casa que o só. condado achou que nem existia mais. Então você imagina o estado da casa. Não era uma casa para turnkey, né? Você não vai chegar lá e Não, vou viver nessa casa. Não, sem a menor condição. esquece.
Mas era uma excelente oportunidade, o terreno era muito bom, a localização era boa, né? Considerando ali a cidade, a localização era boa. E a gente vendeu essa casa. A gente vendeu essa casa, gente. A gente não colocou um centavo na casa. A Não. gente comprou ela por 123 e a gente comercializou, passou essa casa para uma pessoa que tinha interesse em reformar a propriedade, que não era o que a gente queria fazer na época. A gente vendeu essa propriedade por aproximados $1.900. Cara, como assim? Você vendeu uma casa por 1.900? Sim, eu paguei 123. Né? Então a gente teve uma rentabilidade superior a 10 vezes o valor que a gente colocou nessa propriedade. E, meu, deixa o problema da reforma para as outras pessoas, porque ali não tinha que reformar alguma coisa, tinha que reformar tudo naquela casa. Tudo. E valor de mercado ali na região era 35, 40 mil as propriedades. É uma casinha simples, tinha 2 quartos, um banheiro, simples. E ainda assim, a pessoa que comprou por 1.800, faz aí o cálculo. Excelente. Como diz, quando você começou aqui, você falou que quando você está fazendo o seu curso de Realtor, é um boi, né? É um boi, você aproveita é o tudo. mercado de imobiliário. E a gente aproveitou um pedacinho e alguém ia aproveitar um outro pedaço para reformar a casa. A intenção da pessoa que comprou era reformar e vender a propriedade. Alguém vai comprar aquela casa ou para viver ou ainda para criar renda e colocar para alocar para outras pessoas ali. Exato. Então você consegue aproveitar esse universo de uma forma fantástica. E, gente, a gente está falando isso de um estado, um condado. Mas o país tem 50 estados, são 3.143 condados. Só na Flórida onde a gente mora aqui, quantos condados são aqui? 60 mais ou menos? 63 condados. 63 condados só na Flórida. É muita oportunidade que tá aí para todo mundo ver. E a gente começou esse universo depois que eu tirei a licença de Realtor, né? No curso, inclusive, a professora, ela abordou bem en passant esse assunto a respeito de o que acontece com a propriedade que fica inadimplente. Ela vai para leilão, ela só soltou isso. E na hora eu pensei, caramba, vai para leilão? Que interessante, porque os números são maravilhosos, né? Quando você vê os 140 milhões, 80 mil propriedades indo para leilão todo ano. Mas ela não deu importância. Ela falou, mas isso não dá dinheiro para corretor imobiliário. Então, não vou falar mais sobre isso. Pode ser uma furada, muito cuidado. Você pode. Aí ela ainda falou mal, né? Você pode comprar um lago, pode comprar um pedacinho de terra que não vale a pena. E passou. Mas, gente, esse mercado é um mercado excelente para quem quer investir, para quem quer fazer flip, para quem quer montar aí uma carteira de aluguel, para quem quer. Bom. Para quem quer comprar mais barato do que o valor de mercado. Exatamente. E você encontra em todos os estados dos Estados Unidos uma oportunidade de leilão. Não são todos iguais, existem 4 tipos de leilão dos condados. Então a gente está falando do tax lien, a gente tem o tax deed, a gente tem o redeemable deed e a gente tem o híbrido tax lien. Híbrido tax lien, que é o da Flórida. É um excelente tipo de leilão. Fazer um jabá? Vamos fazer um jabá? Faz o merchan aí. E aí, ó, depois que a gente aprendeu muito sobre esse universo, estudou muito, investiu, nós escrevemos o livro. Este livro. Onde tá? Aqui? Ali? Aqui? Adquirindo imóveis em leilão nos Estados Unidos. Os segredos do tax sale. Esse livro, gente, é um livro técnico, tem bastante informação a respeito de como que funciona o mercado de tax sale aqui nos Estados Unidos. Tem vários links para você explorar e conhecer um pouco mais desse universo. E vale a pena, você que de repente quer começar a entender como é que funciona, tá aqui, ó, um investimento baixo, mas com muito, muito conhecimento. O link tá... Bom, o livro está disponível... Aqui embaixo, só você clicar no link aqui embaixo que você consegue ir lá ver o livro na Amazon, tá disponível para você. Para você que não tá nos Estados Unidos, não tem a versão de papel, mas tem a versão Kindle. Então também tá no link aqui, fica à vontade aí para adquirir o seu livro e aprender a investir. Você não precisa estar nos Estados Unidos para investir em imóveis de leilão. Você não precisa ter documento para investir em imóveis de leilão. Você não precisa ser rico para investir em imóveis de leilão. Você precisa ter conhecimento para investir em imóveis de leilão. Caso contrário, você pode comprar uma árvore, um lago, uma praça e ficar frustrado com o seu investimento. Todo investimento você precisa, né? De volta, a gente sempre vai voltar para essa raiz. Para investir, você precisa conhecer, você precisa entender, você precisa aprender. Então, invista em você primeiro, para depois você colocar o seu dinheiro em qualquer outro tipo de investimento que você decidir.
E começa devagar. Como a gente falou, você consegue encontrar propriedades por 120, 150, $1.000, 1.500. Ai, mas eu tenho medo de dar errado. Gente, se der errado, você vai perder $1.500, mas você vai aprender muito. É isso que você precisa entender. Precisa dar o primeiro passo, você precisa experimentar para ver como é que funciona. E o medo é eliminado com conhecimento, é eliminado com experiência. Um ponto importante, gente, que investimento em leilão, ele é um investimento imobiliário, né? Então você está adquirindo uma propriedade, seja um terreno, seja uma casa, seja um prédio. Não é um investimento para você colocar hoje e querer esse dinheiro na semana que vem, né? O mercado imobiliário, muitas vezes, ele acaba sendo imprevisível ou as coisas não acontecem como você estava imaginando. Você não aperta um botão e você vende a sua propriedade. Então é importante que você tenha ciência que quando você investe nesse tipo de investimento, você precisa estar pensando no médio, longo prazo. Você vai ter um bom retorno? Provavelmente, se você fizer a sua pesquisa direito. Mas você não tem uma liquidez imediata. Então, se for isso que você procura, não é para você. Se você quer realmente multiplicar e aumentar o seu portfólio, aí funciona para você esse tipo de investimento aqui nos Estados Unidos. Pessoal, muito bom nossa conversa, nosso bate-papo. Quero convidar vocês para a semana da Quero convidar vocês para a semana da Liberdade Financeira. Vai acontecer quais os dias? 17, 18, 19 e 22 de outubro. Tá chegando. Tá chegando. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, pra gente compartilhar com vocês muito do que a gente vive, experimenta, conhece. E vai ser um divisor de águas. Aproveita na sua vida então, financeira. aqui na descrição vai ter mais de um link. Vai ter o link para o livro na Amazon e vai ter o link para você se inscrever e participar com a gente da Semana da Liberdade Financeira. Aproveitando, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!